Hoje eu vou te ensinar a como somar valores no Excel. Se você se interessa por Excel, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo e também seguir aqui a página, porque sempre eu posto conteúdos interessantes aqui no YouTube sobre a ferramenta. Nós temos um exemplo onde 4 vendedores, cada um deles realizou uma certa quantidade de vendas e nós queremos saber qual que é a venda total, qual que é a soma dos valores de vendas de cada um desses vendedores. Eu vou te ensinar 3 formas de fazer isso dentro do Excel. Primeiro utilizando a função soma, depois utilizando o mais e por fim utilizando o atalho para chegar na função soma. Para fazer qualquer operação matemática dentro do Excel, nós devemos iniciar a digitação da célula por igual. Quando você digita o igual antes de qualquer coisa, o Excel vai entender que você está começando uma operação matemática ou uma operação de busca, qualquer outra coisa. É a forma que nós temos de diferenciar o que é texto e o que é fórmula, operação matemática e tudo mais. Para utilizar a função soma, você vem em qualquer célula à sua escolha, digita igual para começar uma operação matemática, para o Excel entender, poxa, vai entrar alguma fórmula aqui, alguma função aqui. Você digita igual, digita soma, e quando você digita soma, você percebe que existe uma função do Excel que se chama soma, que ela vai somar todos os números em um intervalo de células. Então você abre o parênteses para chegar na função soma, e você tem que digitar aqui dentro todos os números que você quer somar. Você pode fazer isso das mais diversas formas. O importante é que cada número esteja separado por ponto e vírgula, caso sejam intervalos diferentes. Por exemplo, no nosso caso, você pode fazer isso de diversas formas. Você pode digitar o número 11, dá ponto e vírgula, depois você digita o 25, dá ponto e vírgula, depois você digita o 30, dá ponto e vírgula, e por fim, digita o 13, fecha parênteses, porque não tem mais número para pôr, e dá Enter, e o resultado é 79. Só que nem sempre você precisa digitar o número dentro da função soma. Você pode ir na célula onde está o número, o Excel, em vez de ter o número, ele vai ter a célula, só que ele consegue fazer a operação de verificar qual número está dentro daquela célula e fazer o processo. Por exemplo, eu vou excluir tudo que estava aqui, estou na função soma com parênteses aberto, e vou selecionar as células onde estão os valores. Então, ao invés de digitar 11, eu venho aqui na célula C3, clico nela, dou ponto e vírgula, depois eu vou na C4, ponto e vírgula, C5, ponto e vírgula, e C6, fecha parênteses. Ao invés de entrar com os números como eu tinha feito, eu entrei com as células onde estão os números, dou Enter e o resultado é ainda 79. Então note, ao invés de digitar os números, você entrou com as células, o Excel ele vai substituir C3 pelo conteúdo dela, que no caso é 11, e vai chegar no mesmo resultado. No entanto, quando você tem células adjacentes, que é igual esse nosso caso, que eu tenho 4 células adjacentes juntas, uma da outra, você não precisa entrar com 1 a 1. Você pode entrar com intervalo de uma vez só. Então você deleta esse conteúdo, volta no soma, abre parênteses, você seleciona todo o intervalo, clicando na primeira célula com o botão esquerdo e arrastando o mouse até a última, soltando só quando chegar na última, você vai ter a seleção do intervalo de C3 até C6, que é justamente o intervalo que nós queremos somar. Você fecha parênteses, dá Enter e o resultado é 79, como nós tínhamos avaliado anteriormente. Uma outra forma de fazer soma no Excel é utilizando o mais. Então você vai digitar o igual para começar uma operação matemática, o Excel entender que você vai fazer uma operação aqui. Você vai digitando célula a célula e vai colocando maisinho. Então você clica no C3, dá um mais, C4 mais, C5 mais e C6. Não precisa colocar o mais no fim, porque você não tem nada somando depois disso. Aí você dá Enter e o resultado é 79. Você pode fazer tanto utilizando a função soma, quanto utilizando o mais entre um número e outro. E por fim, uma última forma é utilizando um atalho. Essa função soma, nós fomos lá, colocamos igual a soma, abrimos parênteses, selecionamos o intervalo e depois fechamos parênteses. Tudo isso foi feito de forma manual, item a item. Primeiro digita igual, depois digita soma e tudo mais. Existe uma forma de chegar nesse mesmo resultado de soma por meio de atalho. O que você precisa fazer? Você precisa deslocar a sua célula para que a célula selecionada fique justamente abaixo de onde está o intervalo que você quer somar. Nesse caso, é a célula C7. E aí você segura a tecla Alt, dá um toquinho na tecla igual, que ele vai montar aquele soma que nós tínhamos feito para você de forma automática. Nesse caso, ele já montou, você dá Enter e o resultado é 79, o mesmo resultado que você tinha encontrado anteriormente. Então essas são 3 formas de você calcular a soma dentro do Excel.
Espero que tenha gostado do vídeo e nós nos vemos por aí. Um abraço!